Boa noite. Boa noite, boa noite. Iniciando mais uma live do projeto Quartas no Caminho. Aguardando aqui o pessoal entrar, até aparecer. Vamos aguardar mais um pouquinho. Pati Drica entrou aí. Prazer ter você aqui. Liege, olá Liege. Não vou brincar com você aqui na live, mas você sabe qual é a piada. Prazer ter você aqui, Liege. Adalberto, grande Adalberto. Prazer ter vocês aqui na live comigo. Daqui a pouco entrando aí a Esther. Esperando ela entrar. Novamente estamos aqui nas quartas do caminho, no caminho, e aguardando a Esther, né, que idealizou esse projeto junto comigo. Então, opa, olha a Esther pintando aqui. Então hoje a gente vai falar de duas experiências que eu tive aí de caminhos, né? Uma individual, uma fazendo sozinha, outra em grupo. Vou chamar aqui a Esther. Esther, pede para participar aí, que aí você já entra. É bom que o pessoal te vê, a gente se apresenta, né? Porque tem gente nova chegando aí. Adri, nossa convidada daqui a pouco, a Adri entra. Olá, Ana. Tudo bom? Prazer ter você aqui. Vera, Liquinha. Vamos ver aí se a Esther entra. Estou vendo o pessoal entrando. Olha aí, Esther aparecendo. Olá, Esther. Boa noite! Boa noite! De volta! A gente passou uma Estamos temporada. De volta, né? Uma temporada sem quartas no caminho, né? Sim. Eu viajando, Esther também em outros compromissos, mas voltando, né, com quartas no caminho, e essa proposta que é falar das nossas experiências, né, realizando caminhos. Então, Esther, para a gente começar aqui, eu vou pedir para você se apresentar, depois eu me apresento, né, e a gente vai começar a falar sobre o tema de hoje, né, a minha experiência, né, fazendo o caminho solo e fazendo um caminho em grupo, que eu achei importante. E a ideia aqui, gente, é mostrar que, de qualquer maneira, você tem a chance de fazer o caminho, né? E pode ser prazerosa de ambas as formas, tá bom? Esther, com você. Bom, eu sou a Esther, né? Sou terapeuta, fiz o Caminho de Santiago, uma parte dele no ano passado, em setembro. E a Juliana, que a gente já vinha o ano passado conversando muito sobre o caminho, fizemos o caminho juntas praticamente na mesma época, não juntas, mas na mesma época, né? E aí a gente decidiu fazer esses momentos das quartas no caminho para trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência e também tirar dúvidas, né? Trazer pessoas aqui que já fizeram o caminho. Então, hoje a gente vai ter dois convidados, né, Juliana? Super especiais para estarem aqui com a gente. E a Juliana, a gente se conheceu num processo terapêutico em grupo, né? Então, a gente caminhou juntas por um período, né, Juliana? Exato. Eu como terapeuta dela, e depois a Juliana falou assim, eu quero ser sua amiga. Eu falei, então não posso mais ser sua terapeuta. E foi assim que aconteceu, né, Juliana? Agora a gente troca ideias, troca figurinhas, e a experiência do caminho foi uma experiência, assim, muito que agregou demais na nossa vida, né? Então, o que a gente quer fazer aqui é só dar apoio e suporte com informações para quem tem o desejo de fazer, né? Às vezes as pessoas pensam que não vão ter resistência física, que não vão conseguir, mas olha, gente, a gente sabe que é possível. Então, esse momento aqui é para vocês, né? E aí a Juliana vai se apresentar e a gente vai falar um pouquinho do caminho de Caravaggio que ela fez recentemente.
Bom, obrigada, Esther. Seja bem-vinda de volta, né? Estamos bem-vindas aqui, né? Sim. Bom, agradeço a participação das pessoas que estão pintando aqui na nossa live. Tem pessoas muito queridas aqui. Anjo Emanuel, obrigada por estar por aqui. Bom, eu sou Juliana, para quem não me conhece, sou uma jornalista que em 2022 tomou uma decisão de realizar seu sonho, que era fazer o Caminho de Santiago. Então, larguei tudo para trás e fui para o caminho. Fiz caminho francês, de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, até Santiago de Compostela. Foram 40 dias andando, né? E foi uma experiência surreal. Surreal, incrível. Tão incrível que eu decidi dar início a esse projeto, que é o Bom Caminho Peregrino. E a partir da experiência que nós tivemos, né? E as trocas que a gente teve durante todos os treinos e durante toda a caminhada que a gente fez até Santiago, eu e Esther decidimos abrir esse espaço aqui, como ela falou, para ajudar outras pessoas a tomarem a decisão de ir para, né? E não ter mais pretextos para não ir. Então, essa é a minha história, né? Fiz o Caminho de Santiago ano passado, fui sozinha, tá? Foi uma experiência que, desde o princípio, eu queria fazer realmente sozinha. Eu me coloquei esse desafio, embora com todos os receios e os medos, era algo que, de alguma forma, me dava medo, mas eu também tinha aquela sensação de que, poxa, eu vou me confrontar, e aí você ganha confiança no momento que você inicia, né, uma jornada assim. E finalizando o caminho, finalizei em setembro, e de setembro até abril desse ano, eu não fiz absolutamente nada, né? Não caminhei, fazia umas caminhadas leves, mas nem uma caminhada mais longa, né? Só fazendo exercícios, né? Mantendo fortalecimento, a preparação física através de pilates, e também iniciei natação, né? Então, mas ficava naquela, poxa, eu quero andar de novo, quero andar de novo. Andava 3 quilômetros, mas nada muito longo. E a partir daqui, desse espaço que é o Bom Caminho Peregrino, eu conheci outros peregrinos do Brasil inteiro, né? E batia papo com alguns deles e acompanhava as jornadas deles nos caminhos. Quando vi no Caminhos pelo Mundo a divulgação do Caminho de Caravaggio, né? Que tinha à sua frente a Andrea Prestes, que é a pessoa responsável pelo Caminhos pelo Mundo, e a Adri Reis, que coincidentemente, na época que estava sendo divulgado o Caminho de Caravaggio, estava em Santiago, fazendo a peregrinação dela. E aquilo ali ficou na minha cabeça, poxa, que legal, né? O caminho aqui no Brasil, no sul do Brasil, olha que beleza, clima agradável, né? Vai ser bem legal, né? Isso. E aí comecei a ler a respeito da proposta delas e fiquei encantada. E aí, poxa, eu fiquei, caramba, eu tô querendo voltar à experiência de estar na natureza, né? Caminhar na natureza. É diferente você caminhar no meio da rua, no calçadão de praia. É diferente, é totalmente diferente. E estava sentindo falta, né, dessa imersão na natureza. E daí pensei, poxa, mas é em grupo, eu nunca fiz caminhada em grupo. Embora eu tivesse ido lá para Santiago sozinha e tive momentos andando sozinha, né, todo o percurso, tinha outros momentos que eu nunca me sentia sozinha, porque existiam muitos peregrinos fazendo a mesma coisa, e também conheci pessoas formidáveis ao longo do percurso. Então, assim, fiquei na dúvida se eu conseguiria aproveitar essa caminhada de Caravaggio em grupo, né? Como é que eu ia me sentir? Então, para mim, foi um desafio, né? A primeira questão, assim, é em grupo. E aí eu disse assim, bacana que eu ter outros peregrinos. Adoro conhecer pessoas, então vai ser legal conhecer outros peregrinos aqui do Brasil, né? Conhecer a Adriana pessoalmente, conhecer a Andréa pessoalmente. Então, isso já contou a favor, né? Assim, vou conhecer mais gente que gosta da mesma coisa que eu, que é andar
caminhar longas distâncias, né? Tem essa mesma vibe. O sul do país, imaginei, vai ser fresquinho lá, né? Diferente, tudo mais. Me enganei, tá? Me enganei. E essa questão da imersão na natureza. Então, foram 3 pontos realmente que me chamaram a atenção e me fizeram decidir comprar essa experiência, né? E marcar essa jornada. Então, no dia 14, eu acho que 14 de maio foi. Eu peguei o avião para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Porto Alegre, para começar essa jornada. Fiquei lá e de lá a gente, o primeiro contato com o grupo foi bem bacana, né? A gente pegou uma van que nos levaria até. Na verdade, o primeiro contato foi no aeroporto até, né? A gente estava esperando a van que nos levaria para Gramado, né? De onde a gente começaria a caminhada. E daí, assim, eu ficava meio tensa, sabe, Esther? Assim, eu ficava naquela coisa, poxa, será que vai dar certo andar em grupo? Né? Será que vai dar certo? E aí eu sempre ponderava, né, algumas questões que vinham à minha mente, né? É lógico que quando você conhece as pessoas que estão ali, tudo fica mais fácil, né? E as pessoas a gente já se entrosou ali no aeroporto, as que estavam ali, e foi super bacana. Mas tinha algumas questões que ainda me preocupavam, né? E aos poucos, né, à medida que a gente ia caminhando juntos, né, essas questões foram sendo resolvidas, né? Uhum. Então, a gente foi para Gramado, né? E aí a gente teve a divisão dos quartos e tudo mais, muito diferente daquela lance do albergue. Já tinha uma pessoa pensando tudo, né? Essa questão da pessoa pensar por você, a questão da hospedagem, onde é que você vai comer, né? Te dando todo apoio e segurança, é bem legal, né? É bem legal, eu acho que é bem bacana. Né? Lá no Caminho de Santiago, não é assim, né? Você tem que meio que ter a autorresponsabilidade de se virar, né? Você tem que ir atrás do seu albergue, da sua cama, de onde se alimentar, como é que você vai gerir seu tempo, como é que você vai gerir o seu esforço físico, né? Porque tudo é uma surpresa, principalmente para mim, que não presto muito assim essa atenção na questão de como é que é o percurso do próximo dia. Eu não me ligo nisso, né? Eu gosto de ser sempre surpreendida, tanto positivamente como negativamente, né? Se o percurso for difícil, bom, não dá para voltar atrás, vai em frente, né? Então tinha essa questão, né? De assim, muito comparando uma experiência com a outra, eu acho que é bem bacana quando tem alguém pensando por você, algumas questões da caminhada, sabe? Antecipando algumas. E também te tirando algumas preocupações, né? Que é onde você vai dormir, onde você vai comer, suporte assim, de alimentação durante o percurso. Isso realmente é muito bom, né? A questão, eu não conhecia nada do Caminho de Caravaggio, tá? Não conhecia nada. Às vezes eu tenho esse impulso de fazer as coisas e não procuro muita informação, porque às vezes assim, eu tenho essa mania de se pegar muita informação, eu fico. A Esté tem uma palavra para isso, né? Eu acho que é outra Juliana que você está falando, não é essa daí, não. Não, é porque assim. E tem um instinto autopreservação dominante que nem você. Eu quero controlar todos os fatores da caminhada. E assim, eu tô. Claro, né? A Esté vem me ajudando aí desde muito tempo a trabalhar isso. Então eu já nem pego muita informação para não querer ter controle. Depois de Santiago você mudou, então. Para não ter o controle. Assim, eu não vou ter o controle de tudo, então aí eu penso assim, não vou pegar muitas informações, porque eu não vou ter controle de tudo. Então, deixa eu me trabalhar aqui para que as coisas fluam do jeito que tem que ser, né? E claro, assim, por ser no Brasil, tá? Eu vou falar a verdade para vocês, aqui é papo reto. Lá na Espanha, lá na França, Espanha, eu fiz o
caminho tranquila, não tinha nenhum tipo de Nenhum medo, né? nada, zero. Zero. Andava super tranquila quando tava sozinha assim. Meu único medo era cair, ninguém me ver e eu ficar esperando alguma ajuda. Mas de resto, não tinha medo nenhum. Aqui no Brasil, eu realmente tenho receio. E eu não sabia, por mais que o sul seja ali a região, né, sul do Brasil, seja para nós aqui do Nordeste, a gente vê muito mais segura, né? A gente tem essa impressão de que o sul é mais seguro, né, do que aqui. Então, assim, poxa, mesmo assim, eu não ficava muito confortável, né, de fazer sozinha. Então, também esse foi um fator importante por eu ter optado fazer em grupo, né? E também não conhecia a estrutura ao longo das etapas, né? E por não conhecer, e assim, a gente sabe que o Caminho de Santiago ele já está estruturado há muito tempo, existem vários comércios, hospedagens ao longo do percurso, então você tem uma tranquilidade maior de saber que pelo menos a poucos quilômetros você vai tendo opções, né? E lá no Caminho de Caravaggio, eu realmente, assim, talvez por também não ter lido, né? Ter buscado muitas informações, assim, não sei como é que é, não sei se está bem estruturado, se é uma coisa que assim, já está bem consolidado. O fato de ir em grupo é bem melhor, né? Então, eu acho que isso foi bem especial, né? Porque me deu a segurança de fechar, de saber que, poxa, se eu enfrentar essas dificuldades, eu vou ter ali um apoio, né? A Esté, por exemplo, ela fez em grupo lá em Santiago, né? Então, há aspectos em grupo que eu... entre aspas, né? Eu fiz entre aspas, porque assim, como você tem o seu ritmo, você tem as suas necessidades de usar banheiro e tal, eu fui, na verdade, eu fui sozinha, cheguei em Madrid e encontrei com elas, né? Mas lá no caminho mesmo, quando a gente saiu de Sarria, a gente entrou no caminho e ali mesmo a gente falou, olha, não vai dar para ninguém ficar junto, porque cada um vai ter seu ritmo. Então a gente se encontrava assim, mas a maioria do percurso eu fiz sozinha em muitos momentos com a minha irmã, né, que a gente compartilhou algumas coisas, mas a gente se encontrava para dormir. Então eu tinha essa coisa de saber que eu estava em grupo, mas a caminhada, né, ela foi feita nesse formato. E até eu queria só voltar aqui, quando você estava falando no comecinho da live sobre a questão dos treinos. Eu fiz 8 meses de treino, só que o meu treino ele foi bem atípico. Por quê? Eu fazia na esteira de casa, né? E aí depois, nos finais de semana, nos domingos, alguns domingos, a gente pegou uma temporada de chuva aqui em Fortaleza, então vários domingos a gente ficou sem treinar, né? Não sei se você lembra disso. E aí, eu ainda peguei uma infecção no meu dedo por conta de uma cutícula. Eu fiquei 1 mês sem treinar por conta disso. E a gente já estava em junho. E a nossa caminhada seria em setembro. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me desesperar, né? Por conta da resistência física. Aqui, no Ceará, não se vendia a bota que a gente usa, né? Não tinha a loja aqui, que hoje já tem no shopping aqui, a Decathlon. E eu fui empurrando com a barriga, pensando assim, eu vou de tênis, né? Só que, num dia que a gente fez uma caminhada longa, no domingo, aquela caminhada que a gente fez 5 horas de caminhada aqui dentro da cidade, eu senti meu pé com o tênis. E 1 mês antes de eu viajar, eu me deu um estalo, eu pedi a bota chegou pela transferência de mercadorias da empresa que meu marido trabalha, que vem de São Paulo. Quando ela chegou, né,
faltava um mês para a caminhada, eu falei, bom, e agora eu tenho que amaciar essa bota, né? Conclusão, eu usei a bota uma vez aqui antes de viajar e levei o tênis. Quando eu cheguei em Santiago, eu comprei uma palmilha aqui, né? Ortopédica. Só que quando eu cheguei em Santiago, que eu fui usar a bota de verdade, a bota estava muito macia. E aí, né, eu tinha feito, quando eu me desesperei, que eu falei, agora eu não vou conseguir treinar mais, eu fiz em agosto, um mês antes de viajar, eu fiz aniversário e ganhei uma bicicleta. Então eu comecei a andar de bicicleta. Eu falei, eu vou fortalecer minhas pernas com bicicleta. E foi isso que me valeu. Então, quando eu cheguei lá, eu não tive nenhum problema com a bota, não tive bolhas e não tive nenhum problema com a questão do condicionamento físico. Justamente por isso, porque o grupo se separou e cada uma foi no seu ritmo. Então, o fato de você ir no seu ritmo, ele te permite você dar uma parada, dar uma massageada nos pés, né? Repor. No meu caso, eu usei vaselina, usei aqueles parecido com salompas, né? Que você coloca nos pés. E eu não tive nenhum problema. Então, assim, para quem quer fazer o caminho, que acha que não vai conseguir por causa do condicionamento físico, lá eu vi pessoas de muita idade, casais, né, de muita idade. Eu vi um rapaz com 2 muletas, né? Então, você encontra de tudo um pouco, mas cada um no seu ritmo. Então, com certeza. desde que você não tenha nenhum problema de saúde grave, né? Grave. Você pode fazer exames antes de viajar, né? Ver como está a sua frequência cardíaca e tal. Eu não fiz, minha irmã fez, o grupo fez, mas eu não fiz. E fui. Então, eu fiz nesse formato. A gente chegava e se encontrava no local onde a gente pegava uma van para ir pro local onde a gente ia dormir, né? E assim, é muito bom, porque teve um momento que eu me perdi, eu encontrei com elas todas, só que era uma ladeira bem íngreme para subir, que eu pensei assim, se eu ficar parada aqui com elas estavam descansando, tomando água, elas já estavam muito acostumadas a fazer caminhadas, né? Eu falei, elas vão subir primeiro que eu. Então, deixa eu ir na minha, eu vou subindo. Lá em cima eu encontro com elas. Só que tinha 2 entradas. E eu entrei pela seta que elas não iam pegar. Então, nesse momento, eu fiquei sozinha, num ponto onde às 16h30 por aí, naquele lugar, não se tinha mais peregrinos, porque eles já tinham parado lá para trás para dormir. E aí eu me desesperei um pouquinho, porque eu tive que enfrentar um medo, né? Falei, bom, elas foram para o outro lado, se eu perder o sinal, e eu andava, a setinha não aparecia. Eu tentei voltar, quando eu voltei, tinha também 2 caminhos que eu não sabia por qual eu tinha vindo, porque eu estava muito distraída, estava muito lindo aquele dia, estava começando a vir querer baixar o sol, eu estava deslumbrada, né? Era um milharal, assim. E aí, nesse momento eu me desesperei um pouquinho, mas aí eu fui me acalmando e continuei andando até que, passado acho que mais ou menos 1h e pouco, eu encontrei com elas, né? Então, dá para se fazer nesse formato, não sei como a Juliana fez com esse grupo, se caminhavam juntas ou se tinha também essa condição de cada uma ir no seu ritmo, como que foi lá em Caravaggio? Nós começávamos todos juntos, né? E assim, eu fiz o Caminho de Santiago, como você fez, e o Caminho de Caravaggio foi meu segundo, né, caminho, né? Então ainda me considero uma iniciante,
né? E por isso a gente... Depois de quantos quilômetros você ainda é uma iniciante? Não sei. 850 mais quantos de Caravaggio? Mas a gente iniciava juntos, a gente tinha... E isso isso você tem que realmente se acostumar, porque como eu começava no horário cedo, ele começava no horário que eu acordava, né? Eu tive que respeitar o horário que a gente saía para a caminhada, né? No grupo. Mas, assim, eu nem vou comentar muito isso. Eu vou convidar a Adriana para entrar agora. Que a Adriana já é eu considero uma peregrina experiente, né? Ela já tem aí uma longa jornada como peregrina solo e agora organizando grupos, né? Então, acho que ela pode falar um pouco melhor sobre a organização desses grupos. Mas são questões que eu aprendi, né? Nessa experiência de grupo. Iniciar todo mundo junto, no mesmo horário, até porque tem a logística que tem que ser respeitada, né? Mas uma coisa que sempre é lembrado, né, tanto pela Andréa como pela Adriana, respeitem o ritmo de vocês, senão pode dar problema, você pode se lesionar. Isso é fato. E, como a Esté falou, né, eu não respeitei de início, porque eu tinha conhecido alguns peregrinos e queria andar junto com eles, logo no meu início lá em Santiago. E por tentar acompanhar eles, eu acabei tendo bolhas. E eu não pude mais acompanhar eles em determinado momento. E aí comecei a andar sozinha. E foi a partir daí que eu comecei a entender como é que funcionava o meu corpo, como é que as bolhas, né? Onde é que as bolhas doíam mais, né? Como é que eu poderia andar, né, tantos quilômetros até Santiago ainda com dor, né? Mas eu vou convidar a Adriana para entrar, porque eu acho que vai enriquecer até essa discussão, né? Já que nós somos duas... Com certeza. Né? E a Adriana pode agregar muito nessas informações para quem tem o interesse de fazer o Caminho de Santiago. Adriana, pede aí para participar, Adriana, por favor. Eu estou aqui já te esperando, eu e Esté, a gente está te esperando aqui, até para te conhecer e eu justamente para ir rever e a gente enriquecer aqui as informações para o pessoal. Não sei se a Adriana, vou tentar aqui puxar ela. Adri. Vamos ver aqui se ela consegue entrar. Opa! Boa noite! E aí? Tudo bom? Boa noite, Adriana. Tudo bem? Não conhecia. Tudo bem? Gente, eu tô vendo vocês assim, manga curta. Aqui a gente tá muito frio agora. Tá muito frio. Para quem não conhece a Adriana, que eu acho difícil, né? A Adriana é peregrina solo, peregrina do Caminho de Santiago, Caminho Francês, Caminho Português. Organiza grupos, né? Quilômetros aí. Organiza grupos aqui no Brasil. Fez o Caminho da Fé, Caminho de Caravaggio, é presidente da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago lá no Rio Grande do Sul. Então, Adriana, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Eu sei que você estava acompanhando a conversa. Obrigada, Ju. Eu queria que você falasse dessa sua experiência, porque eu sei que você é uma peregrina solo, né? Mas que decidiu organizar grupos. Como é que passou isso na sua cabeça? Como é que surgiu essa ideia? Pois é, foi. Eu acho assim, ó, acima. Quero te dar um beijo, Esther, prazer. Ju. Obrigada. Só antes de me apresentar, dizer que eu escutei cada palavra, esse feedback que tu deu foi maravilhoso. Gratidão. Mas assim, eu não consigo dizer que eu planejei tudo. Eu acho que, na verdade, eu confiei sempre. Né? Então, agora, dia 11 de junho, fez 10 anos que eu cheguei pela primeira vez em Santiago de Compostela. Que legal. Tá? E isso é muito forte, é muito impactante, porque foi o momento que eu parei e eu disse assim, tá, e aonde isso vai? Entende? Todo esse movimento que o caminho fez na minha vida, aonde que isso
como que isso chegou aqui? Dizer que eu tracei esse plano, não tracei, sabe? Mas eu posso dizer que eu confiei. Eu confiei que alguma coisa ia mudar e realmente mudou tudo, né? Então, eu sou guia de turismo, eu sou Mas já peregrina, era antes do Caminho de Santiago ou se tornou? eu me tornei. Ah, Me tornei. Não, por incrível que pareça. Eu fui para o caminho entrou na minha vida através do meu pai. Né? Meu pai foi peregrino em 1992. Então, era outro caminho, era outra estrutura, ou falta de estrutura, né? Mas foi ali que o caminho bateu na minha porta e eu olhava para ele e dizia: nunca eu vou fazer isso, nunca eu vou fazer isso. E o meu pai enlouquecido pelo caminho, aquela coisa mudou muito para ele as coisas. E eu disse, meu Deus, que loucura isso, eu nunca vou fazer mais. E a gente escuta isso todo dia, né? E 21 anos eu fiquei dizendo isso, não, eu nunca vou fazer isso. E aí até que um dia eu peguei, eu tinha viajado e eu ficava toda manhã caminhando na beira da praia, até que deu um estalo assim, mas por que eu tô caminhando aqui e não vou caminhar lá, né? Aí me lembro que era assim, tipo fevereiro, eu liguei pro meu filho e eu disse assim, Thomas, eu vou pro caminho. E ele disse assim, que caminho, mãe? Eu disse o caminho que o vô fez, né? Porque era a virada de chave era ali. Aí ele olhou, ele pegou e disse no telefone, tá bom, eu te dou outra passagem. Eu digo, tá, o caminho aconteceu. E aí, em maio, dia 10 de maio, eu estava indo para a Espanha pela primeira vez, em 2013. E ali eu fui exatamente o que vocês estavam falando agora, eu estava me lembrando, sabe? Que a preparação, aquelas dúvidas, mas eu só tinha uma certeza. E o que ia acontecer lá? Não sei. Deixa acontecer, deixa vir, sabe? É aquilo que a Ju falou de ter que dominar tudo, ter que organizar tudo, sabe? Eu estava me abrindo, então eu sempre tempo que o mais importante num caminho é tu ir para ele de braços e coração aberto. E deixar a vida, sabe? Deixar as experiências acontecer, deixar tudo que tiver. A gente diz muito, né, no caminho, que o caminho, na verdade, não é tu que escolhe. O caminho. Olha, o Beto Colombo, esse é um grande Olha peregrino. aqui, o Beto Colombo aqui, olha que prazer tê-lo aqui. O Beto, eu sigo muito os ensinamentos dele. Eu assisti o documentário dele, inclusive Esté também assistiu. Fantástico, Para todo fantástico. mundo que vai fazer o caminho tem que assistir, né? E o que eu penso, estamos juntos. Galera, de novo, porque é muito bom, muito bom. Então, todas essas mudanças que estavam para acontecer, eu acho que o principal disso tudo é que eu estava de coração aberto, sabe? É tu não passar por um caminho. Porque um caminho, eu digo muito para o pessoal, é a oportunidade que a gente tem de fazer o diferente. É a oportunidade que a gente se dá de viver o diferente, sabe? Então, eu, às vezes, digo para o pessoal, tu vai dormir num albergue, o albergue não é muito legal, mas é uma noite, gente. Tu não vai ficar dormindo ali pro resto da vida, sabe? Até porque o para sempre é muito tempo, né? Mas, então, é uma noite. Então, te oportuniza aquilo, nada. Até do desconforto, acha graça daquilo, porque depois da saudade. É que nem barriga de graça, reclama da barriga, depois eu morria de barriga, eu morria de saudade da minha barriga, do meu filho, sabe? Então, o caminho é a mesma coisa. A gente, às vezes, está reclamando de uma coisa no caminho. Ai, tô cansada, eu tô não sei o quê. Aquilo tudo porque aquilo tudo vem com uma força, com uma saudade depois, e ali tu vai, né? O que realmente tem valor na vida. Eu acho que o caminho, acima de tudo, é essa mudança, é aquela oportunidade que tu diz pro universo assim, tá bom, me dá os toques que tu tem que me dar, né?
e ali a vida vai dando. Então, eu acho que todos, ao longo desse tempo, eu simplesmente, o que mais eu fiz foi confiando, né? Que o que viesse era para tudo dar certo. Mas como é que surgiu, então, a questão de organização de grupos, Tá. né? Quando eu voltei do caminho, né, eu comecei a entrosar com mais peregrinos. E conheci o pessoal da Casares, da associação aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. E ali eu comecei, a gente tinha uns bate-papos, era eu, a Natália, que mora na Espanha, né, a Nath, e a Tatiana, que hoje mora na Itália. E nós três fazíamos uns bate-papos para continuar interagindo com o caminho, aquela coisa toda. Até que apareceu a oportunidade e o pessoal me convenceu de assumir, de concorrer à presidência da associação. E eu topei. Eu digo, eu vou topar. Se é para agitar, eu vou agitar. E aí eu fui e eu entrei na associação em 2000. E a associação, a gente organiza caminhadas mensais. Todos os meses a gente organiza uma caminhada de em torno de quilômetros, que são caminhadas preparatórias para quem quer fazer o caminho, né? Então a gente vai criando isso, vai engajando mais pessoas, peregrinos e tudo. E eu senti a necessidade de fazer um trabalho melhor. É um trabalho totalmente voluntário, mas eu queria fazer o meu melhor, né? Porque a gente era de devolver para o caminho aquilo que o caminho nos deu. Então, eu resolvi fazer o curso. E aí foram 2 anos e pouco de curso. Eu segui na presidência da associação, até que eu disse, tá, mas comecei a fazer muita viagem para o exterior, né, guiando grupos, não de caminhada, de turismo e tudo. E foi 2018, 2019, eu estava viajando bastante até, e simplesmente entrou a pandemia, começo de 2020. E aí parou tudo, parou caminhada, parou a associação, parou as viagens dos grupos que eu tinha de turismo, parou tudo. Então eu fiquei em casa, eu fiquei em casa até setembro, mais ou menos, de 2020. Né, que a pandemia estourou em março de 2020. Aí eu comecei a sentir aquela... praticamente eu fico 6 meses do ano, eu fico fora de casa, viajando a trabalho. E do nada, eu tenho que ficar presa dentro de casa um tempão, não pode caminhar, não pode... Cara, eu vou enlouquecer. Além de estar comendo, né? Claro. Aí eu peguei, eu disse assim, gente, eu preciso ter um caminho, preciso. E estava já acontecendo o caminho de Caravaggio. E aí já tinha um pessoal da associação que tinha feito tal. Eu digo, pô, eu como presidente, como é que eu não fiz esse caminho ainda, né? Eu digo, tem que fazer isso aí. Aí liguei para outro e ninguém queria fazer comigo. Ninguém queria fazer. Aí eu disse, não, preciso dar um jeito nisso. Aí o meu filho pegou e disse assim, vai com Zeus? Por quê? Porque quem é o Zeus? Explica aí quem é o Zeus, para quem não conhece. A gente também quer conhecer ele, né, na verdade. Eu vou mostrar para vocês, eu vou levantar aqui. Zeus é famoso, assim, Zeus acorda muito cedo. Né? Zeus acorda muito cedo. Só que eu vou mostrar como é que ele tá agora, porque esse horário, ele já tá morto, né? Então, olha aqui. Zeus. Que lindo. Aí aqui. Olha aqui pra vó. Tá acabado ele. Porque ele vai todo... Aqui a minha casa não tem pátio muito grande, mas ele vai todo dia trabalhar com meu filho. E lá tem enorme pátio, ele corre o dia inteiro, ele agita. E aí, com essa insegurança de fazer sozinha, porque exatamente o que a Ju falou, eu concordo, eu tenho isso também, entendeu? Até porque o caminho de Caravaggio é um caminho que fez 4 anos agora. Então, ele é um caminho que está se estruturando, né? E em número de peregrinos, a gente não pode comparar ainda com o Compostela, porque, nossa, a diferença de anos não tem como comparar. Mas, mesmo assim, sendo tão novo, eu acho que ele está muito estruturado, está muito bem marcado. O acolhimento no caminho é fantástico. Sim. Mas eu tinha o receio de fazer sozinho. Tinha esse medo, né? E aí o meu filho, ele sabia que o meu receio era segurança. E ele disse, não, então faz com Zeus, né? Porque o Zeus é um cachorro, é um pastor alemão,
tem 40 quilos e é um cachorro imponente, mas que está acostumado a caminhar. E desde os 6 meses ele faz caminhada comigo, né? Caminhadas perto de casa, 8, 10, 15 quilômetros ele faz. E aí eu disse, não, o Zeus está preparado. Eu acho que ele faz sim. E fui com o Zeus, sabe? E foi muito bacana, porque ele ficou em todas as pousadas, eu marquei tudo antecipadamente. Previamente eu fiz as reservas. E não só fazia as reservas, eu fazia a reserva e mandava a foto dele. Porque tu ligar para um lugar e dizer assim, olha, eu tenho um pet, sabe? Dá para mim dormir com meu pet? Aí a pessoa dá. Aí eu chego com um monstro lá de 40 quilos que ninguém chega perto. Eu digo, não, só um pouquinho. Vamos ser, né, leais. Vamos. Então eu fazia o quê? Eu ligava, conversava com a pessoa e mandava a foto dele. Aí as pessoas assim, ele é grande, né? Eu digo sim, até porque um cachorro pequeno, acho que não vai caminhar 200 quilômetros. Né? Não adiantaria, né? Então, sabe, tinha aquela concordância, assim. Mas daí deu tudo certo, sabe? Eu consegui, né? Fiquei em alguns lugares, eu não fiquei exatamente no corpo do hotel, mas me consegui um quarto perto, assim, para ele ter acesso à rua direto. Mas foi tudo fantástico, foi fantástico mesmo, sabe? E aí cheguei no Santuário de Caravaggio com ele, para minha surpresa, tinha repórter, tinha um monte de gente esperando ele. E o Zeus foi notícia no jornal da TV, foi capa de jornal em Caxias do Sul, sabe? Foi um bom, assim, né? O cão peregrino completou os 200 quilômetros. Eu achei que isso ia dar um start de várias pessoas fazendo com cachorro, porque em Compostela eu estou acostumada, né, a ver isso, a fazer. Mas não, sabe que ainda o Zeus permanece o único cão que fez os 200 quilômetros. É o único que tem um passaporte. Ele ganhou o colar, ele tem o passaporte dele, eu tenho tudo emoldurado, assim. Mas é muito bacana porque é uma cumplicidade, sabe? O Zeus me ensinou a caminhar sem fone de ouvido. Porque eu sempre fiz o caminho de Santiago escutando música. Porque a música, ela me dá uma cadência, ela me dá um ritmo. E isso, para mim, é importante na caminhada. Mas eu perdi algumas coisas. E quando eu comecei a caminhar com Zeus, eu me sentia assim, me sentia mal, dizer, como assim? Eu trouxe ele não chegou para mim e disse, olha, eu quero ir junto, né? Eu trouxe ele, como é que eu vou botar um fone de ouvido e ignorar o cara que está comigo aqui? Quis fazer, mas ele topou, entendeu? Então eu pensava assim, digo, não, eu não vou tirar o fone, eu não vou colocar o fone. E chegou um ponto que eu caminhava e conversava tanto com ele que eu comecei a cantar para ele na caminhada. Não gosto de falar, gente, porque eu choro. A Juliana já me conhece, eu sou uma chorona, né? Mas a conexão que se formou é admirável, sabe? O que um cão pode fazer. A companhia é impressionante, impressionante. Adri, Ele se doou. a experiência de ter andado com os Zeus e ter criado essa conexão maior até, né, de dona, né, com o pet, ela te incentivou a criar esses grupos de peregrinos, né? Foi exatamente isso, porque como eu guiava só turista, né? E eu caminhava sempre sozinha. E quando deu esse boom com Zeus, o pessoal começou a me chamar e disse assim, monta um grupo. E aí, eu acho, gente, não deu 30 dias depois que eu terminei o caminho com Zeus, eu já estava com o primeiro grupo em Caravaggio. E de lá para cá foram 22 grupos. Legal. Então, olha, eu estava fazendo as contas outro dia, são mais de 500 pessoas que já caminharam comigo nos grupos em Caravaggio. Então, isso é muito bacana, sabe? Esse presente que o Zeus me deu, que o universo me deu e que eu amei, sabe? Porque eu amo fazer o que eu faço, eu amo trabalhar com as caminhadas. E ali eu senti que a coisa estava indo tanto, eu disse, não, eu preciso de outra rota, né? Aí abriu Compostela de novo, porque o caminho estava fechado, o caminho de Caravaggio a 1000, e aí abriu Compostela. E quando abriu Compostela, foi em 2021, dezembro, eu fui para lá.
eu disse, não, vou sozinha. Eu fui fazer um caminho em português, né? Só de novo, sozinha. E ali eu comecei agora a levar os grupos, já vou para o 7º grupo de caminho português também. Então, O Deus não foi para Compostela, né? não, ainda não. Principalmente porque aqui eu tenho uma logística muito fácil, né? Se desse algum problema, eu cuidava muito todos os dias as patas dos Zeus. Eu não queria que desse nenhum problema para ele. Então eu olhava a almofadinha da pata todo dia, analisando aquilo. E o meu filho, qualquer coisa que acontecesse, eu ligava para ele, em 1 hora ele estava onde eu estou. Agora lá não, lá tem uma logística, eu tenho que deixar os Zeus dentro de um porão do avião. Como é que eu vou botar um cara que é tão meu amigo num porão do avião, porque o tamanho dele não comporta ir na parte superior, sabe? E ele também não tem educação para ir na parte superior, vamos ser bem sinceros, ele é muito louco, né? Então, mas aí eu fico com um pouco de receio. Eu até tenho vontade, mas teria que ser uma coisa assim, que eu fosse para ficar uns 4 meses lá, entende? Que eu ia fazer um caminho 1 mês depois, ter que botar ele para voltar, muita sacanagem. Daí eu seguro pela logística, né? Mas ele é fantástico. Nossa. E quando eu tô fora guiando, eu choro de saudade. É que você fez esses caminhos todos solo, né? Assim, a partir dessa experiência em Caravaggio que pintou, né? Essa ideia dos grupos, né? Exato. E eu sei que deve ser fácil lidar com tanta gente às vezes, né? Esse era um grande receio também, né? Porque, claro, com grandes grupos, né? É claro que você vai ter pessoas que você vai estar mais tempo, outras nem tanto. Mas, assim, no caso do nosso grupo, né? Foi tão bacana, porque todo mundo estava interagindo e tudo mais. Todo mundo. Engraçado que quando eu vou viajar em grupo, quando eu tenho que conhecer outras pessoas, eu sempre faço uma prece e digo assim, olha, que as pessoas que eu, né, vá conhecer, elas têm a mesma vibe, elas estejam dispostas, né, a fazer amizades, né, e que tudo corra bem, né. E assim foi, né? Mas eu sei que deve ser difícil você lidar com muita gente. Às vezes a pessoa tem algumas dificuldades, ou às vezes não gosta de certas coisas. Como é que é isso? Como é que é tentar agradar, né? Eu sei que você tem uma logística, você tem algumas... Você já tem em mente sua logística, você tem os horários, a questão das regras. Como é que é trabalhar isso num grupo tão grande? Porque assim, tu sabe que é um misto, né? Por exemplo, assim, pegar uma lista de pessoas que tu nunca viu na vida e tu tem que montar quartos. A ideia diz que eu tenho alguma coisa que tem uma entidade e eu boto os quartos lá. Eu não sei. Agradeço a minha companheira de quarto, você acertou. Eu até brinquei, você não acredita quem é a Isabela, né? Altos papos com a Isabela a noite inteira. Mas e tu sabe que é uma coisa assim, eu acho que eu vou conversando com as pessoas antes do grupo acontecer. E conforme tu vai conversando, tu vai sentindo, sabe? A energia, né? Da pessoa. Tu vai sentindo a velocidade de cada um, né? E é muito legal quando as pessoas dizem assim, nossa, eu gostei muito. Claro, já aconteceu problemas, mas eu acho que caminhos que eu fiz já me ensinaram muito principalmente a gente como peregrino tem que respeitar as diferenças, né? É uma das coisas que a gente aprende muito no caminho. E tu trazer isso para a vida no dia a dia ou para o trabalho da gente, isso torna a coisa mais fácil, né? Então, no momento que eu entendo que eu chego para o grupo, a primeira coisa que eu digo, gente, eu sou uma guia de turismo, ok, tenho meu cadastro, tá tudo certo. Mas antes de tudo, eu sou peregrina, sabe? E eu não quero que a pessoa não faça o caminho dela. A Ju sabe, a primeira coisa que eu vou bater, eu digo, eu quero que cada um tenha o seu caminho. E eu tô aqui para ajudar a todos. Porque tem que respeitar a sua velocidade. Tu quer ficar tirando foto, chegar 2, 3 horas depois, pode chegar. Porque tu tem que curtir o teu caminho, tu não tem que te preocupar. Como eu já estou organizando tudo na frente, tu não tem que cuidar o tempo que tu tem que chegar para pegar a cama no albergue. Então, curte o teu caminho.
sabe? Vive aquilo, aproveita, desfruta, porque eu posso dizer com certeza que o caminho de Caravaggio é um dos caminhos mais lindos do Brasil. As paisagens que a gente tem aqui é ímpar, sabe? Só me E é uma... no clima, que eu achei que era um pouco mais frio. Mas aí Tá vendo? peguei uma Todo vontade. mundo acha que aqui, chega aqui e tá tudo frio. Não é assim. É. Eu evito fazer janeiro e fevereiro, grupos já fiz, mas evito pelo excesso de calor. É um calor úmido, é um calor abafado, é muito quente, ele fica insuportável. Então, eu prefiro trabalhar os outros meses, que o pessoal fica melhor. Agora tem um grupo em julho, depois tem um grupo em agosto, depois eu vou para Compostela e depois, final de novembro, tem. Dezembro eu já acho quente demais, sabe? E para o pessoal que faz sozinho, eu dou as dicas e bato muito na tecla. Cuida, porque não tem suporte, não tem onde pegar água, tu pode ficar sem água, sabe? É um caminho E a gente que... teve esse exemplo lá, né? A gente teve o Moretti, não sei se ele está aqui assistindo, mas o Moretti, gente, era um peregrino solo, ele estava caminhando, cruzou com o nosso grupo e foi meio que se inserindo no grupo, né? Querido. E viu a dificuldade de fazer sozinho o caminho ali de Caravaggio, que realmente é um caminho maravilhoso, mas ainda carece de algumas estruturas, né? E acabou sendo adotado pelo nosso grupo, né? Mas eu acho é um muito querido. que você falou isso, e eu acho que esse é um ponto que, ao fazer essa caminhada em grupo, isso ficou bem evidente, essa ausência de preocupação, né? Ai, eu vou dormir aonde? Será que eu vou ter cama? Onde é que eu vou me alimentar? O que é que eu vou fazer? Onde é que tem água? Onde é que tem alimento? Essa ausência de preocupação quando você está no grupo, porque você tem um apoio, você tem uma pessoa que está ali de 5 em 5 quilômetros te acompanhando, né? E aí você recorre a ela se quer ou não. Você pode passar adiante, como a gente teve gente no grupo que nem parava. Né? Mas assim, você sabendo disso, você caminha muito mais tranquilo, você aproveita muito mais o percurso, né? Você anda no seu ritmo. Então, assim, você pode ter essa conexão maior com o momento, com as pessoas. Então, isso é um ponto que realmente, assim, é formidável, tá? É formidável. E no final do dia é festa. É aquela festa, né? Todo mundo chegando, vibra, e tá todo mundo É muito torcendo. legal porque um acaba torcendo pelo outro, né? Exatamente, exatamente. É muito boa, sabe? E é uma das coisas que eu não entendia muito. Porque, gente, eu sou peregrina, eu também ficava me questionando sobre o grupo. Só que quando eu entendi que podia fazer o grupo e que mesmo assim o peregrino podia se respeitar e ter o caminho individual dele, mesmo dentro do grupo, a coisa ficou muito mais fácil, entendeu? Porque é que nem eu digo pro pessoal, o pessoal assim, mas eu não sei se eu consigo acompanhar o grupo. Eu digo, gente, não é procissão. Procissão é que tu caminha tudo juntinho. Isso é grupo, grupo de caminhada. É assim como na associação, a gente tem essas caminhadas de um dia e cada um faz a sua velocidade, sabe? Tem o pelotão da frente, que a gente chama, tem a galera da fotografia, tem a galera que é iniciante. Então, a gente está lá para fundão, né? Tem do fundão. Eu era da galera do fundão, eu era a galera do fundão, tava sempre lá no fundão. Mas é bom. E o que eu faço? Eu vou atrás, tipo assim, pego o carro e digo, ó, Ju não chegou, fulano não chegou. Eu vou lá. Guria, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, então tá bom. É o que eu preciso saber. Tudo bem? Tá tudo bem. Entende? Não mais. Adriana, eu queria até que você falasse sobre isso. Porque teve um momento, a Erna tá aí, ó. Teve um momento muito bacana que tinha uma subida lá, eram os 3 últimos quilômetros, né? E eu me lembro que o Emanuel disse assim, vocês vão subir mesmo isso, assim? Aí eu olhei para a Erna, vamos? Eu vou. E aí ela disse, eu vou também, então vamos. Então foi legal porque a gente meio que se apoiou, né? Uma na outra. Sim. E aí a gente começou, só que, claro, são subidas, né, descomunais, né? E daí teve uma hora que a gente cansou, parou. E daí mais adiante, lá vem a Diana. E aí, tá tudo bem? Vocês querem entrar no carro? Tipo assim, ela não falou com essas palavras, mas ela meio que estava confiante que a gente ia entrar. Aí eu, tá doida? Eu tô até aqui andando, eu vou até o final. E a Erna,
Vamos lá, vamos continuar. Então, foi bacana porque a gente tem uma pessoa que está ciente que a gente está ali, que está cansada, mas que está atenta, né? Você ter esse suporte é muito bom, porque você se sente segura para continuar, mesmo cansada, mesmo exigindo muito do seu corpo, você sabe que tem um suporte, tem uma pessoa que sabe que você está ali, que ainda não chegou, né? Então, isso foi muito bacana, isso foi muito bacana. Faz um time, né? Por exemplo, Caminho de Caravaggio é um caminho que não pega celular quase, não tem. Então a gente usa rádio. Aí no rádio eu passo lá, Emanuel, cara, fulano não conseguiu alcançar, vou lá. Não, então deixa para mim. Então a gente também tem 2 carros de apoio, porque sabe que as dificuldades de altimetria tornam o caminho bem, sabe? Eu sei que o caminho da fé é um caminho puxado também. E aí eu brinco com a galera. Um grupo indo para fez o caminho da fé, já fez Caravaggio, faz qualquer outro. Não tem. Excelente, né? Excelente prêmio. Nossa, tá muito preparado até para o caminho francês inteiro. Não tem. É uma dificuldade por dia, sabe? Então, como a gente, tu imagina 22 grupos, eu conheço o caminho assim. Eu digo, cuida que tem uma pedrinha lá em tal lugar. Mas é isso. E eu vou te dizer, eu adoro. Eu levei, eu falei para as meninas, né, nos grupos, eu falo sempre que eu tenho 55 anos e eu levei 50 anos para dizer que eu amo fazer o que eu faço, sabe? E realmente eu amo o que eu faço. Para mim não é um trabalho, sabe? É principalmente fazer amigos, né? Muitos amigos. E isso é o que mais me completa. Eu queria até pontuar algumas coisas assim bacanas que eu vivenciei lá. E uma coisa muito importante que a Adriana falou, né? Que embora você esteja fazendo a caminhada em grupo, você tem aqueles momentos que por várias vezes aconteceu, né? A gente saía na galera do fundão, né? Ficava a galera do fundão ali, eu, Liquinha, Sol, Isabela, mas cada uma tinha o seu momento e cada uma sabia respeitar o momento da caminhada solo, né? Então, às vezes, estava as 4 juntas ali, muito próximas, mas tudo num silêncio, que cada uma estava fazendo seu caminho. Ali na sua cabeça você estava, né, tendo as suas reflexões. Então, é possível, sim, fazer em grupo e ter os momentos de reflexão como se você estiver fazendo individual, né? Porque isso é importante também, né, André? Esse momento só, né, ali durante a caminhada é muito importante, né? Muito, eu acho que é essencial. Acho que tá no fora do caminho, né? Porque tu precisa, tu tá lá para conversar contigo mesmo também, entende? Para te entender ou te perder. Eu sempre brinco, né, que quando eu fui a galera vai para o caminho de Santiago e diz assim, eu preciso de respostas para isso, respostas para aquilo. Eu digo, gente, toda vez que eu vou, eu não tenho nem as perguntas, como é que eu vou ter as respostas? Entende? Eu não tenho pergunta. Deixa acontecer isso, né? Isso isso. Não, isso é muito verdade, porque quando eu fui, eu também estava com essa sensação, né? Eu pensei assim, bom, eu vou aberta, eu vou de coração aberto, eu quero receber algo novo lá, que eu precise, algo que eu precise, né? Eu já trabalhei tanta coisa, mas eu fui com esse intuito também e as coisas começaram a se apresentar para mim, né? Logo de cara, quando eu cheguei, sempre gosto de contar que a gente chegou e aí subimos para lanchar e eu comecei em Sarria, né? E vinha descendo um senhor com uma cachorrinha. E eu tava com esse mesmo questionamento. Eu falei, o que será que vai aparecer aqui para mim, né? Que coisa mágica é essa que todo mundo fala que tem no caminho de Santiago? Como eu sou muito São Tomé, que eu quero ver para crer, né? Falei, bom, eu acho que eu vou sair daqui do jeito que eu entrei, mas tudo bem, vamos lá, né? E aí, quando eu tava subindo, a gente tava indo em direção ao mosteiro e ele vinha descendo com a cachorrinha, né? E aí eu parei e falei,
posso passar a mão nela? E ele disse assim, ó, pode, mas ela não vai com gente, não. Ela não gosta de gente. Ela tem medo de gente. E aí eu fiz assim e ela colocou a cabecinha aqui na minha mão, eu passei a mão nela e perguntei, qual é o nome dela? Aí ele disse, é Alma. Puxa. Aí eu já tomei um tabefe, né? As lágrimas já começaram a descer. Eu falei, caramba. Então tá bom, vamos lá. Vamos ver o que a minha alma Qual era o nome precisa da aqui. rua, Esther? O nome da rua era Rua do Porvir, onde eu fiquei hospedada, né? Então esses sinais, essas coisas que vão acontecendo. E aí, ao longo do caminho, as pessoas vão chegando e você nunca viu aquela pessoa e ela vem e te fala alguma coisa que você tem um insight, né? Recebi um telefonema daqui de Fortaleza. Eu lembro que era um dia que estava frio, a gente já estava deitado, eu estava no quarto, dividindo o quarto com a minha irmã. Já era muito tarde e o telefone insistia. Eu falava, eu não vou atender, porque eu vou acordar minha irmã, né? E quando eu atendi, aqui no Brasil ainda era muito cedo, era uma pessoa me falando sobre uma situação de algo que ela era uma pessoa recente do meu convívio, mas me trazendo informações que me remeteram a coisas da infância do meu filho, né? Assim, processos de cura. Então, é impressionante, gente. Olha, eu não sei nem o que dizer para vocês desses insights, né? Frases que a gente lê, assim, que você já leu em outros lugares, mas quando você chega lá, parece que você tá... Parece não, você está numa energia diferente. E essa disposição, né, de você se colocar no caminho é que faz toda a diferença. Tem pessoas que vão para lá que elas não vão ver nada mesmo. Que elas vão se preocupar em conhecer a gastronomia, em conhecer os vinhos. Tudo bem, né? Você vai passar pelo caminho do seu jeito. Mas é muito fantástico quando você se coloca no caminho para realmente passar por um processo de autoconhecimento, de aprofundamento, de ouvir a sua voz. Essa coisa que você falou de não ficar com fone de ouvido, né? Eu fiz essa experiência quando eu cheguei do caminho. Eu estava trabalhando muito a questão do aqui e agora, né? Nem estar no passado, nem estar no futuro, estar no aqui e agora. E aí eu fui andar de bicicleta e falei, eu não vou levar o fone. Eu quero ver o que vai acontecer. E eu vou prestando atenção em tudo que eu for vendo. Então, eu fui olhando as árvores. Eu fui e voltei. Quando eu voltei, aconteceu uma experiência muito interessante comigo, porque não tinha vento naquele dia que em Fortaleza venta muito, não estava ventando. E eu passei por uma coluna de palmeiras. Tinha palmeiras pelos dois lados, assim, né? Na pista. E quando eu passei, as palmeiras começaram a fazer assim, ó, como se elas estivessem me saudando. E só elas se mexeram. Eu olhei e falei, não é possível. Não é possível, deixa eu olhar direito. Nenhuma outra folha balançava de nenhuma outra árvore. Mas quando eu passei no meio da ciclovia, aconteceu. E isso que aconteceu foi também com base num processo que eu tinha passado no dia anterior, né? De um curso que eu faço, que a gente trabalha muito a questão de antepassados, e aí a gente tinha passado por um túnel naquele domingo, naquele curso, então aquelas palmeiras, elas também estavam representando uma continuidade do que eu tinha trabalhado, e eu tinha acabado de chegar do caminho, então o caminho estava continuando, né, fora dele, quando eu cheguei aqui na minha cidade. Então, assim, olha, é uma experiência que a gente contando, quem nunca fez, pensa assim, esse povo não está muito regulando bem, né? Diferente. Mas é isso. Tu falou uma frase agora, Esther, que eu concordo muito, que é o seguinte, né? Você se pôr no caminho. O meu pai tinha... meu pai escreveu um livro sobre o caminho, está esgotado, tudo.
foram 19 edições, mas uma das coisas que... Meu pai já é falecido. Uma das coisas que sempre eu lembro ele falando é que fazer o caminho de Santiago é uma coisa, da Espanha é outra. Então, tem muita gente que vai para o caminho e só caminha pela Espanha. Fazer o caminho é outro. É tu estar aberto ao diferente, é tu estar aberto às experiências, é tu estar disposto Eu sei porque nos grupos, às vezes, as pessoas, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não fico... Eu não fico... Gente, a gente fica sem tudo. A gente só não fica sem a liberdade, sabe? Porque a falta de liberdade, essa é horrível. Mas o resto, fica sem secador de cabelo, sim. Fica sem a maquiagem total? Sim, fica. Sabe? É um mês da tua vida, é quando tu pode oportunizar tanta coisa diferente do que dogmas que tu implantou aqui, de não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Claro que faz, sabe? Adri, Então, estão perguntando o nome do teu pai. Hã? Estão perguntando o nome do teu pai aqui. Meu pai é Sérgio Reis. Não é O livro dele, o livro dele que está esgotado? eu boto aqui, peraí. Só tem para vender hoje na estante virtual, porque ele só vai conseguir ser esgotado, né? Meu pai faleceu já faz 5 anos. Ele fez o caminho em 92, sabe? Foram anos vendo. O livro chama Caminho de Santiago, Peregrinação, Campo das Estrelas. Legal, bacana. Estrelas, Sérgio Reis. Meu pai era jornalista, tudo. Então, ele tinha uma maneira de escrever muito bacana, sabe? Porque ele vivenciou. Porque ele foi um cara que ele fez o caminho dele e não levou nem máquina fotográfica. Só levou um bloquinho. Não tinha celular na época. 92. Era pesetas. Ligava para casa uma vez por semana de um telefone público e um bloquinho de anotações. E de lá nasceu o livro, que foi fantástico, assim. E mesmo com tudo isso, eu negava o caminho. Porque era outro tempo da minha vida, era outro momento de vida. Por isso que eu acho que as coisas acontecem no momento certo. Então, foi tudo. A Eliana botando, a primeira vez que eu ouvi falar de Santiago foi com ele. Olha que bacana. Gente, só dar um aviso, se por acaso cair a live por conta do tempo, a gente volta, tá? Porque o assunto está tão interessante que a gente vai permanecer aqui até o Instagram nos derrubar. Mas porque assim, é bacana quando a gente tem essas experiências, né? Eu falo muito para a Estel, eu acho tão bacana ouvir a experiência de outros peregrinos, né? Porque eu não pareço a única doida, né? Falando do caminho, de como isso mexeu comigo, e de fato mexeu, né? E embora tenha sido uma experiência diferente lá no caminho de Caravaggio, eu me lembro que... Franci, essa live é para você, viu, Franci? Não tem mais desculpa para não ir. Faz em grupo, né? Se tá com medo de ir sozinha, faz em grupo, tá? Eu me lembro que quando eu cheguei ali no santuário, a emoção foi muito parecida com o Santiago, né? Eu me lembro até que você chamou assim, é aqui. Eu disse, não, peraí que eu vou agradecer. Aí eu entrei e ali realmente, assim, quando eu me ajoelho, eu realmente tenho que agradecer, porque embora tenha sido uma distância menor, né? A experiência que você tem durante a caminhada, as pessoas que você se conecta ali no grupo, as noites que a gente tinha, que tinha aquela interação, Adalberto falando, a gente rindo e jantando todo mundo junto. Aquilo ali, quando você analisa, poxa, que bacana, que experiência formidável, né? Quanta gente bacana eu conheci algumas um pouco mais, né? Aquelas pessoas que eu andava mais, a gente conversava mais, se conhecia. Então, aquilo ali, para mim, é uma bênção mesmo, né? E assim, você chegar e agradecer. Então, para mim, foi uma experiência muito importante, né? Muito importante. Eu acho que eu precisava reafirmar essa mágica, essa coisa, sabe, energizante, que é caminhar
imersa na natureza, né? E é Ter esses momentos. também, né? O caminho de Caravaggio é uma superação, é uma aprovação. Gente, é difícil, viu? Eu não vou brincar, não vou mentir, não. É difícil. É muito mais difícil do que o caminho francês, né? Assim, porque tem muitos altos e baixos e por dias seguidos, né? É por isso que eu digo que é um bom treino, né? E você tendo apoio e suporte e alguém que se preocupe em fazer tudo para você, e você está despreocupado, só curtir, é ótimo, é uma maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa. É, Vocês caminhavam quantas horas por dia em Caravaggio? em média de 20 quilômetros por dia. Aí, por horário, uns caminhavam mais rápido, outros menos rápido, né? Dá uma variada. Mas o que acontece? Eu tenho que fazer o horário de saída meio baseado na verdade. Porque como é um caminho que não tem infraestrutura, tem que tomar café da manhã no lugar que a gente dormiu. E daí eu tento sempre puxar o mais cedo possível, né? Mas muitas vezes a gente não consegue. Mas sempre que dá, agora, por exemplo, agora tá amanhecendo aqui 7h, então também não é bom sair tão cedo, assim, né? Então, mas então, 5 horas, nada por aí, né? Mas aí vocês paravam para almoçar? Tinha essa estrutura como tem em Santiago? Como era? Tinha que levar? Não, é assim, por que a gente não marca o almoço? Porque exatamente para respeitar o ritmo de cada peregrino. Não tem como num grupo marcar o horário de almoço e dizer, acelera aí porque tu tem que chegar para o almoço. Não dá para fazer isso. Exatamente para respeitar o ritmo de cada um, a gente monta nos dias que a gente sabe que é mais dificuldade, monta tipo piquenique. Então tem sanduíche, tem suco, tem fruta, tem biscoito, tem várias coisas para ele precisa de mais energia, alguma coisa, ele pega aquilo e segue o caminho dele. Ou para um pouco, descansa, faz e segue. Porque o jantar sempre estava marcado. Mas o almoço é um complicador do seu ritmo, né? E tu não tem como botar um almoço e cada um ir pegando. Então, isso complica um pouco. Então, a gente deixa livre. E o horário de chegada, às vezes a gente chegava em algum vilarejo que tinha lanchonete e tal, e aí né? Ou às vezes chegava, só comia o sanduíche. Fome ninguém passa. É um caminho. Ninguém passa. Não é para emagrecer. É um caminho que todo mundo engorda 3 quilos e depois brigam comigo. Quantidade de frutas, Esther, que tem no caminho. Não. Os pés. Então, assim, pesam, realmente. Sabe? A tangerina era assim, de ruma. Você ficava. Eu vou pegar mais uma, vou pegar mais uma. E quando você via, já estava na mochila pesando 5 tangerinas belíssimas, doces. E aí você fica, meu Deus, não posso carregar mais peso, porque é tanta fruta. Assim, fora os lanches, né, que você tem lá na van, né, tem que falar da van, né? Emanuel, eu não sei se ele ainda tá, mas Emanuel, que trabalha junto com a Adriana, tá sempre lá, postos, com toda a estrutura para fornecer água, fruta, barra de cereal. Fora isso, ainda tinha as frutas no meio do caminho que você ia pegando do pé e comendo. É muita coisa, é abundante, né? Realmente, Caravaggio é um treino para Santiago, viu? É muito bacana, é muito legal. Deixa eu só responder ali a Eliane, né? Santiago ali. Ela perguntou um negócio que eu acho muito legal aqui. Que meu pai contou a respeito de um lugar que ele passou que estava cheio de cachorros. Eliane, sim, ele falava disso, era Fonsebadon, porque na época que meu pai passou, estava abandonado há 200 anos. Era um vilarejo que não morava ninguém. Hoje, quem passou em Fonsebadon, Fonsebadon já está até asfaltado. Até calçamento tem, mas foi exatamente isso. Não tinha ninguém. Eram só cachorros que viviam. Olá, como vai o senhor? Olha aqui quem... Olha, Zeus! Ele apareceu! Olá, meu amor! Acordou, tá com preguiça. E aí ele contava que entrou e um cachorro veio em direção a ele. E ele achou que ia ter que
se defender com o cajado e o cachorro caminhou ao lado dele até o final do pueblo. O pueblo terminou, meu pai seguiu o caminho e o cachorro ficou lá. Engraçado, né, André, que tem esses cachorros assim, né, que Tem. lá no caminho de Caravaggio, assim, tinha uns cachorros que saíam seguindo a gente, assim, de boas mesmo. Tinha uns que eram violentos, né? Começava a latir e acabava assustando a gente, mas tinha uns que saíam andando, assim, tipo, peraí, eu vou te acompanhar aqui para te mostrar onde é que é o caminho, né? Tinha o caramelo também, que apaixonado por caramelo, né? Mas é engraçado, né? Eu não sei se eles entram assim na vibe que a gente tá, tipo, oh, tu tá tão de boas aí, deixa eu caminhar contigo, né? Tá na paz, vamos ali caminhar juntos, né? É muito E eu acho legal. isso maravilhoso, assim. Várias vezes a Chiquinha batia foto. Integração, né? E tu sabe, agora, olha, muito legal isso, né? Tem uma amiga minha que falou agora aqui, Martina monta, salta, quero fazer o caminho a cavalo. Quando eu terminei o primeiro caminho de Santiago, a Martina estava morando em Madrid e eu fui para casa dela, passar uma semana depois do caminho, eu estava pirada. Não sei como é que ela me aguentou, porque eu estava fora da casinha, eu só chorava, eu queria voltar para o caminho, eu quem eu era, o que eu estava fazendo. Porque o caminho faz isso, né? Ele te dá uma chacoalhada. E a Martina, naquela época, ela estava fazendo curso até, depois ela me desmente se eu tiver, com terapia com animais. E tinha 2 cachorros na casa dela, porque ela é terapeuta, psicóloga, e e mal eu sabia que depois eu ia ter uma conexão tão grande com um cão como eu tenho com os meus. Então eu lembro muito daquela. Parece que tu começa a voltar no tempo, parece que eram sinais que tu já tinha que ter, e a vida te mostrava e tu não entendia, tu seguiu caminhando, entende? Mas é muito legal. Agora a Martina escreveu uma linda. E foi muito bacana isso, sabe? Então, essas coisas que o caminho vai nos mostrando é muito show. E essas Eu tenho a impressão que a gente, quando está caminhando, né, a gente entra numa vibração diferente. E eu acho que essa vibração é sentida pelos animais, né? Principalmente por cachorro, né? muito. Eu digo por cachorro porque eu gosto muito de cachorro. Acho que eles sentem essa vibração, né? E assim, é lógico, né? Eu tenho pena da Solange que levou umas carreiras de alguns cachorros no caminho de Caravaggio, a Solange Cruz. Mas eu, assim, as experiências que eu tive com um cachorro lá no caminho de Caravaggio foram, sabe, assim, um negócio muito louco, porque eles começavam a seguir e iam, e eu, não, volta para casa, não vem não. Não vem não, senão tu vai se perder. E ele vinha e tal. Então, isso é muito legal. Eu acho que muda, né, a vibração da gente. Eu não sei, Esther, e você é a pessoa que pode me dizer. Eu acho que muda a vibração que a gente tem no caminho, quando você está reflexivo. Com certeza muda. Boas, né? Quando você muda toda a sua fisiologia, né? Não tem como. Muda tudo. Exatamente. Deixa eu só ler um comentário aqui da Eliane. Uma hora eu gostaria de contar para vocês o quanto fui abençoada enquanto fiz o caminho. Fiz ano passado francês. Então, você já está convidada para participar dessa live daqui a 15 dias com a gente. Essa eu quero... Fala comigo ou com a Juliana no direct que você vem e a gente faz a live com você, né? A gente tá em busca de peregrinos que queiram fazer essa participação na live com a gente. Queiram Tão bom falar. Com certeza. Para que a gente possa propagar, né, o caminho, e vai ser um prazer ter você com a gente. E aí, Juliana, olha, o papo tá maravilhoso, com certeza. Mas a gente já está com 1h20 de live. Eu gostaria de tirar aqui a cartinha para os nossos amigos ouvintes aqui e para a Adriana, para que a gente possa ir caminhando para o encerramento. Tá. Pode ser? Antes da gente tirar a cartinha, assim, só esclarecer para as pessoas que estão aqui que o intuito justamente foi esse, trazer aqui a Esther, que tem uma experiência com o caminho, a Adriana, que é super experiente aí com os caminhos, tanto formando grupos quanto andando. Na minha experiência com o caminho de qualquer maneira, sozinho ou em grupo, né? É uma delícia. É paixão. Tem seus benefícios.
E é possível fazer. Então, não tem um pretexto de, eu tenho medo de ir sozinha. Tá ouvindo, né, França? Você tem bastante em grupo. Mas eu não sei se eu aguento. Mas em grupo você tem ali um apoio, caso você precise, tem um apoio lá. Então, há maneiras de ser feito o caminho. Acho que se você começar a se colocar muitos medos, fica difícil realmente você trilhar a sua jornada, né? Então, então, antes da gente ler a cartinha, porque a gente tem que ler a cartinha hoje, né? São duas pessoas que adotam o oráculo, vocês vão entender o que é o oráculo. Adriana, só fala aí quais são os próximos grupos que você tem, seja para Santiago, seja para Caravaggio, e como é que as pessoas te encontram. Tá. Eu tô com a rede social é aberta, né? Então eu respondo direto ali. Ali tem meu WhatsApp também. Sou eu mesmo, ele full time. A minha vida é trabalho. Eu amo isso, sabe? Então não tem problema. E eu tenho agora, julho ainda tem vaga Caravaggio, mas deve ter umas 2 vagas só, porque tá. Depois, agosto é um grupo também, Caravaggio, que também esse é fechado. Depois eu tenho um grupo Caminho Português em setembro, está esgotado. Outubro, Caminho Português está esgotado. Final de outubro, Caminho Francês, começando em León, está esgotado. Aí eu tenho Caravaggio em novembro. Final tem Caravaggio, tem vaga. E daí depois, maio do ano que vem, também tem Caminho Português, 2 vagas, está quase esgotado o grupo. Porque eu faço grupo sempre nessa média, 20 pessoas, é uma coisa que eu consigo forte, bom, né? E atenção para todo mundo. Mas eu, graças a Deus, eu só... entrou a Lourdes ali, a Lourdes é a Bisa. A Bisa? Olha aí, a esses dias Bisa. eu vou seguir a Bisa. Eu sou Bisa, tem que seguir, porque Lourdes eu não conheço, não. Conheço, eu sou Bisa. Eu só conheço a Bisa. Quem caminho de Caravaggio tem que conhecer a Bisa. Exatamente. A lendária Bisa, viu? Tem que conhecer. Então, vamos finalizar aqui, né? Se encaminhando para o final. Agradeço aqui a Adriana, né? A Esther, novamente, né? Parceira aí do Caminho, das Quartas do Caminho. E a gente vai ler agora uma cartinha, né, Esther? Que é o Oráculo das Virtudes, que é adotado por essas 2 pessoas, Esther e Adri. Né? A Adri, toda manhã, antes da gente caminhar, ela mandava a gente tirar uma cartinha e a gente fazia uma reflexão sobre aquela cartinha e era um momento bem bacana, né? A gente saía com outro espírito ali para andar. Vai lá, Esther, toca aí a virtude de hoje. Então vamos lá, vou escolher aqui uma carta para todos nós, né? Vocês que ficaram aqui até o final vão ter o prazer de ouvir aqui. E aqui saiu a cartinha. Viva la vida. Viva la vida. Vou ler para vocês. A alegria lava com risos o dia a dia. Desfrutar momento por momento. Celebrar. Bendizer o caminho e as coisas simples da vida. Vibrar no nosso melhor, no que nos impulsiona, guia e nutre. Agradecer. O importante não é o chegar, mas sim aproveitar a jornada. Bailar com o vento, ao sabor do instante, em cada motivo e movimento. Que cada passo dado ou gesto feito se banhe de alegria derramada. Tá aí para vocês. Vou fotografar, vou colocar aqui nos meus stories. A Juliana também. E vocês possam ficar com essa mensagem, né? E olha, Adriana, eu vou pensar aqui seriamente para que no ano que vem eu quero fazer o caminho de Caravaggio, sabendo que tem todo esse suporte, porque quando a Juliana falou que ia... A Ana tá ali, a Juliana aqui eu tô vendo 3 que estavam junto, e, é muito legal. Tu que legal. Tu tirou, ela tem uma frase que para mim, ela baliza a minha vida. Vibrar no nosso melhor. Sim, vibrar no nosso melhor, né? É fantástico, fantástico mesmo. Então, muito obrigada, né, pela sua presença. Na live de hoje, na vibração da gente, quando a gente fala do caminho, né? E o nome da carta já diz, né? Viva la vida, né? Assim, tem gente que
precisa viver a vida. E aí está o convite, né? A todos vocês, a partir da história de cada uma de nós aqui, cada uma com sua experiência, viver a vida, né? Fazer os seus caminhos, seja ele qual for, né? Nossa, e o caminho de Santiago te mostra tanto isso, né? Vai viver, curte, não se preocupa tanto, aproveita, desfruta, deixa acontecer. Eu vejo muito as pessoas se angustiando por antecedência, né? Querendo, eu digo, não, barca de vida, vamos, vai ver o que vai dar. E dá certo, tudo dá certo. Adriana, e o de Santiago, quando você sai, faz quantos dias de caminhada são? Você sai de León? De León dá 15 dias. Dá 15 dias. quilômetros. 15 dias dá mais ou menos 14 de caminhada e mais um dia em Santiago. Ótimo. É uma delícia também. Eu acho lindo de León, porque pega Cebreiro, pega umas subidas, mas subir o Cebreiro para mim é uma das coisas. Agora, em março, eu fiz de novo e, nossa, eu tava com muita saudade. Porque muito bom. Eu guiado tantos grupos que chegou uma hora que eu pensei assim, tá, mas vem cá, eu caminho ainda, sabe? Ficou aquela coisa assim, eu digo, só um pouquinho, vamos ver isso aí. E aí eu tinha um grupo para guiar em abril e eu fui uns dias antes e eu digo, não, vou fazer. E fui, tipo assim, tô de novo aqui, espera. Não dá para perder o ar. Muito bom. Meninas, gratidão. Ótimo, então tá aí, pessoal. Olha só, quem quer fazer o caminho, tem algumas pessoas que escreveram aqui, né? Antônia, enfim. Tá aí, olha, uma grande oportunidade para que vocês possam. Peraí. O gato entrou aqui, um gato. O gato avançou. Entrou e avançou na minha cachorra. Ele avançou. Aqui onde eu moro tem muitos gatos. E ó, ele entrou na cozinha para comer a comidinha dele. Mas ela é pequena. A França está perguntando se encontra você em Lyon, Adriana. León, eu começo o grupo no caminho francês em León. Lyon, não. León. Mas ela está perguntando se a pessoa só encontra você lá ou sai do Brasil com você. Não, encontra lá, porque eu tenho passageiros do Brasil inteiro, entende? Então eu vou estar lá dando o pessoal, porque como é um pouco de cada lugar, assim, vem controlar. Bom, a gente vai finalizar, gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Um abraço a todos. Gente, obrigada, Adriana. A todo mundo que esteve aqui conosco, tá? Eu acho que a gratidão, a Ju já sabe, tá sempre comigo. Eu tô sempre gratidão, mas eu até fiquei pensando, será que a gratidão vai sair nas cartas? Mas é que a gente tem sempre, né? Gratidão, a gente não é só da boca para fora, é sentir com o coração. Então, eu tô muito grata mesmo. Eu tava com saudade de fazer live, sabia? Que bom. Porque teve uma época na pandemia que fazia live todas as terças-feiras. E aí, depois, com o grupo, o albergue funcionando, a coisa foi indo. Mas eu tava com saudade de conversar, assim, com todo mundo. Muito bom. Agradeço. Quando você quiser, será muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda mesmo. Então, vamos participou. Te aborda também, vamos em frente. Agradeço todo mundo que participou e aqui os contatos da Esté, vocês podem acompanhar. E sempre que tiverem alguma dúvida ou quiserem alguma informação, pergunta, porque se eu não souber, eu pergunto quem sabe, entendeu? Então, sim, a Juliana já conhece todo mundo aí nesse caminho. É isso aí. Beijo grande, gente. Boa noite. Obrigada, Adri. Tchau, boa noite. Tchau.